levarmos aqui em conta, né, a nossa própria vida, o que nós vivemos, o que nós temos, o que nós somos, o que nós já fomos e onde estamos hoje. Nós vamos ter a certeza de que Deus é Ele que tem nos guardado até hoje. Por mais que alguns não admitem isso, né, meu fraco? Não faz mal não. O importante é que Ele faz. Não espera nada de nós. Bom, hoje eu quero meditar com os irmãos 2 Coríntios capítulo 10. Hoje é 2 Coríntios capítulo 10. Segunda Coríntios capítulo 10. Capítulo 10 de 2 Coríntios. Uma passagem bem própria, né? Que nós vamos falar, já adiantou aqui algumas coisinhas sobre algumas coisas que nós já tínhamos preparado aqui já. É assim que Deus faz, né? Tudo tem um conjunto, né? Diz assim: eu mesmo, Paulo, peço a vocês pela mansidão e bondade de Cristo, eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que peço que devo tratar alguns que nos julgam, para que, como que se andássemos segundo a carne. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Bom, não vamos poder tomar assento. Eu não vou ler todo o capítulo não. A minha intenção é do capítulo, mas a gente vai procurar meditar. Obrigado. Meditar aqui nessa palavra hoje. O tema que nós escolhemos hoje é destruindo as fortalezas de Satanás. Todos nós vivemos num mundo onde a intenção do nosso inimigo é criar fortalezas para que nós não viemos conhecer Cristo. Tem uma palavra na Bíblia, também aqui nessa mesma carta também de 2 Coríntios, porém no capítulo 4, no versículo 4, que diz que o Deus século cega o entendimento dos incrédulos para que não veja a glória de Cristo resplandecer. O objetivo do diabo, na verdade, é sempre essa, né? É não permitir que a gente chegue a um padrão que Deus a qual nos estabeleceu nessa terra. Todos nós temos aqui, né, uma meta para chegarmos aonde Deus quer que chegamos. E o diabo, de alguma forma, como Pedro menciona lá, que ele sempre está ao nosso derredor, né, querendo nos estragar a gente, nos devorar, não permitir que a gente cresça. E aí vemos que infelizmente, em alguns casos, ele tem tirado algumas coisas de nós, ou observado que a gente está assim. Então ele vai tentar criar fortalezas, criar coisas para poder não permitir que Deus entre na nossa vida. Então o objetivo que Paulo fala aqui em 2 Coríntios, a carta de 2 Coríntios, na verdade, é uma carta muito pessoal de Paulo. Paulo, ele aqui nessa carta, ele fala mais de uma forma mais objetiva para os coríntios. Se você for comparar a primeira Coríntios com 2 Coríntios, você vai observar isso. E Paulo é mais pessoal, mais objetivo com eles, que provavelmente eles estavam já deixando que aquelas coisas, né, podemos dizer, as artimanhas de Satanás se levantasse para a vida deles. E às vezes essa artimanha ela é invisível
nós às vezes não percebemos. E às vezes quando a gente vai deparar com as situações da nossa vida, a gente já está amarrado e as fortalezas já estão levantadas. E agora tem que destruir elas. Então o objetivo de Deus agora, na vida de Paulo, é justamente isso: destruir essas fortalezas. O que seriam essas fortalezas? Na verdade, Paulo aqui menciona no versículo 3 em diante, que primeiramente, elas não são carnais. A nossa luta, ela nunca vai ser carnal, ela vai sempre ser espiritual. Nós vivemos no mundo espiritual. Então, quando nós deixamos que as coisas elas são feitas de forma natural, nós nunca vamos vencer. Por isso que às vezes nós não conseguimos vencer algumas coisas, porque a gente quer lutar naturalmente. E Paulo, ele sempre fala que a nossa briga aqui nesta terra é contra Satanás, não é contra os seres humanos. No capítulo 6, versículo 12, ele fala: a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais, contra as trevas. É eles que nós temos que lutar. E às vezes, por nós esquecermos disso, e às vezes nós deixamos isso ser esquecido de nós, que a gente lutamos contra as coisas naturais. E Paulo fala que, em primeiro lugar, para nós destruirmos essas fortalezas de Satanás, a qual é criada ou levantada na nossa vida, primeiro temos que entender que ela não pode ser feita de forma humana e nem carnal. E aqui ele deixa bem claro isso, aqui no versículo 4. E vejamos que algumas coisas podem ser levantadas. Por exemplo, hoje a ideologia humana do mundo é o que? Ela plantar o ser humano na terra, não permitir que ele viva o celestial, que ele viva as coisas de Deus. Vejamos que o nosso irmão aqui adiantou um versículo que eu gosto muito dele, que é Gálatas capítulo 2, versículo 20, que Paulo, ele disse, olha, e Paulo fala sobre isso mesmo. Quando Paulo fala, eu estou crucificado com Cristo, Paulo está dizendo, olha, eu morri para esse mundo. Então as minhas ideologias, a minha ideia, os meus pensamentos, os meus raciocínios, eles não podem de maneira alguma prevalecer nas minhas atividades. E quando o nosso raciocínio, quando as nossas ideias, elas prevalecem no nosso dia a dia, sempre as coisas vão dar errada. Porque é justamente isso que o nosso inimigo ele quer, que nós usamos os nossos próprios raciocínios. E uma das fortalezas que ele tem usado hoje para não permitir que nós venhamos dar sequência à nossa vida espiritual é justamente porque nós deixamos que o nosso raciocínio ele fala mais alto. O que seria a pergunta? O que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal? Uma vez eu estava dando escola, deixa eu abrir esse parênteses aqui, muito engraçado. Os irmãos, mas escuta um pouquinho, Eu estava dando aula no americano, irmão Flávio, aí irmão Márcio, aí estava dando aula lá e perguntei para uma das pessoas lá do. Não vou dizer que o nome, que também já estava assistindo ali, Pega a mão, Aí ela disse, olha, eu perguntei, por que o homem pecou? Irmão, qual eu esqueci o nome do irmão? Anderson. Aí irmão Anderson, perguntei, por que o homem pecou? Aí a irmã levanta o dedo e diz assim, é porque comeu uma maçã. Aí eu disse, mas peraí, quem disse pra você que o fruto era maçã, Essas ideias que você não tirar esse nome de maçã, não sei até hoje. Eu tento entender onde tirar a maçã. Não, a coisa do coelho. Do coelho. Boa. Vamos pra agora eu fiz um negócio aqui. Então veja só, muito interessante. Mas por que seria então essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Na verdade, o que Deus queria testar e mostrar para Adão e Eva, que eles precisavam ter as suas próprias iniciativas. O livre-arbítrio, na verdade, é para isso. É para a gente entender a nossa fraqueza. O livre-arbítrio não é para a gente usá-lo ele de qualquer maneira, não é para usar ele e achar que porque Deus me deu, eu vou usar ele. Não, o livre-arbítrio, que eu entendo na Bíblia, é para você entender quem é você realmente. E na verdade, Adão e Eva, ou propriamente Adão, ele ainda procurava entender ainda algumas coisas. Então ele deixou o livre-arbítrio para Adão e Eva. O que eles fizeram? Usaram o seu livre-arbítrio para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que seria esta árvore? É a verdade. Na verdade, a princípio seria justamente isso. É para
buscar um raciocínio humano. Então isso quer dizer que toda vez que nós usamos os nossos próprios raciocínios, as nossas próprias ideias, estamos exatamente fazendo aquilo que Adão e Eva fizeram no Éden, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é o bem e o mal? É você entender esse equilíbrio. Não temos que entender o equilíbrio do bem e do mal. É igual a mesma coisa de discutir sobre política, né? Ah, o fulano está certo, o fulano está errado. Eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Aí começa aquela coisa horrível, né? Uma vez eu fui conversar com um desembargador do Rio de Janeiro. Chegou lá, estavam brigando lá, o desembargador e o advogado. Não, porque fulano fez isso. Não, mas fulano também fez isso. Eu estou lá na minha, né? Não vou falar nada, né? Primeiro, que os caras são grandes. E segundo, está falando de uma coisa que eu não me envolvo muito. Só que aí, depois que fizeram a mesa lá redonda, aí todo mundo falou, agora é a minha vez de falar. Mas eu falei de forma diferente, eu não falei sobre política. Como ele estava candidato a deputado federal, eu fui dizer, olha só, o excelentíssimo, posso dar palavras? Pode. Então é o seguinte, nós temos no Brasil uma margem muito horrível de desemprego. Hoje os nossos irmãos, os donos da casa, os chefes de família, para dizer assim, eles não podem mais estar, não tem mais liberdade de estar com seus filhos. Eu falando assim, imagina, a própria gente é grande naquele dia, né? A gente grande, né? Meio dos caras grandes, né? E aí, o que nós temos que fazer assim, uma política que possa o quê? Fazer que os chefes de família possam estar com seus filhos. Por quê? Quando ele chega em casa, ou melhor, quando ele sai do serviço, os filhos estão dormindo. Quando ele chega, os filhos estão dormindo. Como é que um chefe de família vai dar atenção aos seus filhos? E hoje, a questão paternal é muito importante dentro de uma casa. Muito mais do que a maternal. Por mais que não queremos desfazer aqui das senhoras. Por quê? Porque ela que traz ao fundamento de uma casa. Irmão, naquele dia, eu acabei com a reunião, né? Ele deu uma licença lá e caiu fora porque ele não queria ouvir isso, né? Ele queria ouvir outras coisas. Mas vamos voltar aqui. O que é esse conhecimento hoje? O que faz o conhecimento hoje da terra, do mundo, das ideologias que a qual o mundo planta? O que Paulo fala lá no capítulo 12, no versículo 2? Olha, não vos conformeis, primeira coisa, não se conformeis com este mundo, mas transformai o vosso entendimento, muda a sua forma de pensar, para que assim vocês venham saber qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Eu nunca vou conhecer a vontade de Deus utilizando as ideologias humanas da terra. Nunca vou conhecer. A vontade de Deus só vai ser, ou melhor, nós só vamos conhecer a vontade de Deus quando nós mudarmos a nossa forma de pensar. É por isso que Paulo, falou, eu estou crucificado com Cristo, a minha mente não mais está ativa para a ideologia deste mundo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí alguém perguntou, mas como é que é esta vida, Paulo? Talvez alguém lá perguntou para Paulo, lá dos Gálatas, né? Paulo, deixa eu te fazer a pergunta, por que você não vive mais? Eu estou te vendo aqui em pé, Paulo. Opa, peraí, hoje eu vivo pela fé daquele que me amou e se entregou por mim. Não está mais aqui o Paulo mais, que brigava contra a igreja, que perseguia a igreja. Não está aqui mais o Paulo que usava as suas próprias ideologias, os seus próprios raciocínios. Agora aqui está o Paulo que usa agora o raciocínio e a vontade, e anda segundo a vontade de Deus. Então essa é uma das coisas que tinha que mudar, e tem que mudar, para a gente poder destruir as fortalezas de Satanás. A outra coisa que também tem muito a ver com o que o Satanás levanta para poder nos prender nessa terra são os planos, os projetos que nós criamos. O sábio Salomão, no capítulo 16, no versículo 1, Salomão ele fala assim, olha, os planos sempre deve proceder do coração do homem. Isso quer dizer o seguinte, que nós, vocês jovens, nós irmãos, seres humanos, Deus nos deu o poder, como eu já falei do livre-arbítrio, de criarmos planos. Todo mundo que cria plano,
Plano de comprar isso, plano de comprar aquilo, plano de ser isso, plano de vir para aí, plano para viajar, plano para uma série de coisas. Todos nós queremos plano, vocês para estudarem, para chegarem em uma faculdade e tal, né? Todos nós queremos plano, e Deus nos deu essa dádiva de criarmos planos. Porém, lá na parte B desse versículo, no capítulo 16 de Provérbios, fala que a resposta vem da boca de Deus. Esse é o detalhe. Porque quando nós queremos plano, nós queremos coisas para nos amarrarmos nesse mundo. Eu já escutei pessoas dizerem que não quer que Jesus volte, não, porque mas não terminou a faculdade. Você não falou isso, não. Pelo amor de Deus, você falou isso lá. A canteira não pode fazer isso. Né? Tem pessoas que falam, aí entra nós agora adultos, né? Ó, Jesus não pode voltar porque eu ainda não vi o meu neto crescer. Ou talvez aquele, ó, Jesus não pode voltar porque o meu neto nem nasceu, ele está na barriga da mãe ainda. Da minha filha, né? Tem pessoas que pensam assim. Já ouvi pessoas dizerem assim, já que vivem em função do mundo. Os planos são para este mundo, são para viver eternamente nesse mundo. Irmãos, enquanto estivermos vida, não é errado você criar planos. Enquanto a gente estiver nessa terra, não é errado nós criarmos projetos. Não é errado isso. O errado está em você se prender a eles. Adorar ele. Ou adorá-lo, ou você se ficar preso a ele. Isso é o errado. E a Bíblia é bem clara sobre isso. Lá no capítulo 55 de Isaías, no verso 8 e verso 9, fala que olha, os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então, deixo bem claro que nós temos que buscar o quê? Os pensamentos de Deus. Já ouviu falar já que as pessoas, quando vão orar a Deus, essa é uma maneira errada de orar a Deus. Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Pastor, mas errado, é errado. Você nunca pode orar assim não, irmão. Porque você está querendo colocar a vontade para você. Porque a vontade de Deus, ela é universal, ela é única. Se é para a minha vida, vai ser para a vida dele, para a vida do Silvio, para a vida da irmã Márcia, do Flávio, do irmão, ali, de todo mundo. A vontade de Deus é única. Então a oração deve ser assim: Senhor, qual é a sua vontade nessa ação aqui? Para mim não, porque se é para mim, eu quero que prevaleça a mim. O Silvio não. O Silvio se vira lá, Deus dele lá. Eu quero que está vendo que a oração, ela se torna uma oração mais egoísta, mais pessoal. Então a gente, na verdade, precisa mudar muitas coisas para a gente atingirmos isso. Mas para isso nós fazemos, temos que mudar a nossa forma de pensar. Temos que buscar os caminhos de Deus, buscar os pensamentos de Deus, até para poder fazer determinadas coisas. Senhor, o que o Senhor pensa sobre isso? O que o Senhor olha? Qual é a sua visão sobre isso? Tudo isso faz parte para a gente viver uma vida de comum com Deus. É muito. O que é a koinonia, que nós sempre dizemos que é a comunhão com Deus? A koinonia é. Eu sempre ouvi uma definição muito própria, e eu gostei dessa definição que deram, que é companheirismo com Deus. Isto é, andar de uma cooperação com Deus. Aí eu pergunto, como é que você vai andar numa cooperação com Deus se você não anda segundo a ideologia dele, segundo o caminho dele, segundo os planos dele? Então não é comunhão, então não existe comunhão. Muitos falam, eu estou em comunhão com Deus. Espera aí, você está em comunhão com Deus? A sua ideia é de Deus? Os seus caminhos, ele é de Deus? Os seus planos, eles são de Deus? Quer ver uma coisa? Muitos de nós dizemos que, se eu perguntasse aqui, quem é extremamente, quem é feliz aqui? Quem está feliz aqui? Todos dizemos que estamos num culto. Mas quem é feliz? Né? Porque a felicidade, vocês já observaram que ela é uma questão circunstancial, né? Alegria, ela não é circunstancial. Alegria, independente da nossa circunstância, o que nós estamos passando, ela não pode, a alegria do Senhor, ela não vai sair do nosso coração. Mas a felicidade, sim.
A felicidade é circunstancial. E ela depende justamente de uma coisinha na nossa vida. Esse é o nosso problema. A gente quer ficar em função de alguma coisa acontecer. E ficamos em função de algo extraordinário vir sobre a minha vida. E às vezes isso leva o quê? Uma frustração. A frustração pode levar ao desânimo. É por isso que muitas pessoas saem da igreja, algumas pessoas da igreja, porque elas criam expectativa nisso ou naquilo. Não tem aquela coisinha, você vem para a igreja que você vai receber isso, né? Aí não recebe o negócio, né? Aí vamos sair da igreja. Eu fui lá, o pastor falou que ia me dar, e se eu fosse para a igreja, ele ia me dar aquilo. Enquanto nós estamos discipulando pessoas, olha, é o seguinte: o caminho de Deus, eles não são como nós imaginamos. Não é porque você entrou para a igreja que você hoje não vai ter nenhuma provação, porque Jesus falou isso para a gente, né? Aí esse menino está no culto aqui, né? Jesus falou: olha, nesse mundo, estamos no mundo, sim ou não? Estamos no mundo, irmão? Se estamos no mundo, então quer dizer que nós vamos passar por aflição. Se estamos no mundo, vamos passar por aflição, então isso quer dizer que todos nós vamos passar por aflição. Agora, essas aflições não podem nunca mudar a nossa forma de servirmos a Deus. Essa é a questão de tudo. É por isso que Paulo, aqui nas cartas aos Coríntios, ele está falando sobre isso. Interessante que nessa carta aqui, nessa passagem de Paulo, ele estava reclamando de Paulo, que Paulo, quando estava presente, Paulo era manso, falava legal com eles. Quando estava distante, Paulo massacrava eles. Aí Paulo falou assim: tudo bem, vocês querem que eu vou aí, falo da forma que eu falo distante, porque eu quero ser amigo de vocês. Mas vocês estão me chamando a atenção, porque quando eu estou longe eu sou rude, quando eu estou perto eu sou bom. Ele fala aqui, está para ousado, né? Então eu vou fazer o seguinte: vou mandar uma cartinha para vocês mal criada, se vocês querem. Está entendendo? Porque às vezes as pessoas são assim, né? Julgam as pessoas porque pela forma de tratamento. Paulo, ele diz bem claro aqui que nós precisamos destruir isso, porque isso cria sempre uma fortaleza. Agora, para a gente terminar esse momento aqui, agora, como é que nós vamos lutar contra isso? Como é que a gente vai fazer para poder vencer tudo isso? Vamos fazer aquilo que a Josué fez lá em Canaã. Vai obedecer a Deus. O que ele fala aqui? Olha só, no versículo 5. Vamos ler o versículo 4 e 5. Olha: porque as armas da nossa luta são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para destruir as fortalezas, destruindo raciocínios falaciosos, e também toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, temos que derrubar isso. Está dentro do projeto de Deus? Está dentro da vontade de Deus? Então tem que destruir. Não pode se adequar a isso. Para quê? Para que viemos a colocar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a única forma de você resolver esse problema é obedecendo a Cristo. Não tem outro mais. Obedece a Ele. A gente fala que ali existem 3 capítulos que nós, todo cristão, tem que ler. Se você não leu ainda diretamente, leia a partir de hoje. É o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Esse capítulo todo crente tem que ter ele gravado na cabeça e lendo ele todos os dias. Esses 3 capítulos são fundamentais para podermos seguir nossa vida como cristão. Não tem outro meio. Eu sempre falo que esses 3 capítulos são principais da nossa vida. É para mim, eu gosto sempre de revisá-lo, sempre lê-lo, porque ele é de suma importância para a gente. Porque quando nós entramos para esse princípio de obediência a Cristo,
a gente vai criar em nós um senso de imperfeição. Isso já o negócio ficou bom, né? Porque se eu tenho um senso, eu chego a um estágio na minha vida que eu sou imperfeito, então eu tenho que buscar a perfeição. É que Paulo fala lá em Filipenses. Olha o que Paulo fala em Filipenses: esqueça das coisas que para trás ficam, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu vou esquecer das coisas que já passou. É o que eu preciso fazer a partir de hoje. E agora, ir para o alvo, para o prêmio da vocação, que é estar em Cristo Jesus. Sempre a imagem que nós temos que buscar para nós não é a imagem de A ou de B, é a imagem de Cristo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21, ele fala assim: olha, para isso nós fomos chamados. Então aqueles que gostam de ser chamados, olha só para quem fomos chamados, hein, irmãos? Que Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que viemos seguir as suas pisadas. Então, se nós que gostamos dessa palavra chamados, para isso nós fomos chamados, para seguir o exemplo de Cristo. Para seguir o exemplo de Cristo. Porque quando Deus veio a esta terra, ou melhor, antes de ele vir a essa terra, não tinha ninguém para poder eu ter como imagem, como princípio para poder eu seguir. Porque não tinha ninguém, todo mundo era imperfeito. Todo mundo cometia errado os seus erros. Então Deus ele veio, se encarnou num homem que é Jesus, para nos deixar esse exemplo. Para nos deixar esse exemplo. Para poder saber como poder seguir. Como é que eu vou chegar ao céu? Jesus não entrou no céu, irmãos. Nós também entraremos no céu. Mas se nós seguirmos o exemplo de Jesus. Porque somente vai entrar no céu quem seguir o exemplo de Jesus. Mas pastor, é difícil. Não é difícil não, amados. Se ele falou que é, porque ele falou que não vamos conseguir, porque nós vamos conseguir. Muitos de nós às vezes ouvimos dizer assim: eu estou com Jesus. Se alguém ouvir dizer isso, eu estou com Jesus, Jesus está comigo. Eu tenho muito cuidado de ouvir isso, muito cuidado até de mesmo dizer isso. Por quê? Porque lá no capítulo 2 de João, versículo 6, na sua primeira carta, João fala assim: aquele que diz que está com ele deve andar como ele andou. Então, vamos procurar buscar o exemplo de Cristo. Porque o que o diabo ele vai fazer, e vai sempre querer fazer em nós, é criar o quê? Fortalezas. E lembra que nós falamos disso sobre Josué? O que Josué fez? Josué não tinha condições nenhuma. Irmão, Jericó era praticamente uma cidade impossível, era imbatível, era impossível vencer ela. Como é que vai entrar numa fortaleza daquela? Não tinha como. Eu ia até buscar, agora eu perdi um pouquinho a metragem lá da largura, do comprimento de Jericó. Acabei que eu vou me distrair, acabei nem busquei isso não, mas a gente vai buscar, depois a gente passa para os irmãos. Mas era uma coisa impossível. Mas o mais impossível era a forma que Deus mandou Josué ir lá. Rodei a cidade por 7 dias. Imagina só. Você pega o teu exército, gente, vamos passear. Rodear a cidade. Rodear a cidade, 7 dias. No 7º dia, Deus falou assim: olha, agora vamos fazer o seguinte. Vocês não vão fazer nada, na verdade. Vocês vão apenas deixar. Você vai mandar o povo gritar. E quando o povo gritar, as muralhas vão cair. Gente, é uma coisa louca. Uma coisa maluca. Não existe isso. Só Deus. Mas ele foi o quê? Obediente. É o que está faltando na gente hoje. A vez Deus nos manda fazer tantas coisas que na questão, na ótica humana, ela é impossível. Mas Deus se mandou fazer, faça. Porque eu tenho certeza que se Ele falou, as coisas vão acontecer, porque Ele tem o poder. Então, se Ele tem poder, vamos agir conforme a obediência. Ele gritou, quando o povo grita, as muralhas caem.
Aquilo que impedia que Josué conquistasse era a muralha, e elas caíram. Então o que está impedindo hoje? Digo para você, para terminar essa mensagem hoje, quer dizer, o que impede você conquistar aquilo que Deus falou que é seu, que pertence a você? Então chegou a hora de você obedecer a Deus, obedecer a Cristo, para que essas muralhas caem e você possa conquistar o que Deus a qual prometeu para você. Esse é o momento. Esse é o nosso momento.